Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente aqui da Brad Regional São Paulo. Hoje, meu convidado é o Gustavo Chap, CMO da Jet E-Commerce, e a gente vai conversar um pouco sobre vendas online. Chap, cara, nesse momento de pandemia e isolamento, a gente percebeu muito uma transformação digital compulsória, né? As empresas elas ficaram desesperadas e muitas entraram sem planejamento algum para isso, para fazer a transformação. O que você entende sobre isso? Qual é a sua visão? A transformação digital deixa de ser tendência para passar a ser pendência. Então, as empresas que já tinham estratégias digitais desenhadas potencializaram essas estratégias. E quem não tinha, saiu correndo. É fato que falta planejamento, sobra desespero, mas agora, depois de 6 meses, as coisas estão começando a entrar no eixo e as empresas estão entendendo que, da mesma forma que no físico, é necessário ter estratégia para entrar no digital e contar com uma boa agência digital, com bons fornecedores que vão ajudar na performance digital de todas essas empresas. É necessário também que se enxergue que não existe milagre no digital. Se o alcance é muito maior, também é necessário trazer esse consumidor para dentro do seu ambiente digital para que você possa converter ou em lead ou em vendas, né? Eu percebi que assim, muita empresa que ela tinha seu negócio estritamente físico, né, acabou optando por estritamente online agora. Vejo, por exemplo, até pizzarias, né, que tinham local físico para receber pessoas lá para poder comer pizza, fazer um rodízio, e hoje em dia elas fecharam as portas e você pede pelo WhatsApp. Eu conheço um dono de uma pizzaria e fala assim, cara, eu estou vendendo muito mais do que eu vendia antes, eu estou ganhando mais dinheiro do que eu vendia antes, né? Isso é uma tendência e também assim, o que uma empresa tem que fazer para ela criar um modelo digital first aí? As empresas geralmente negligenciam o comportamento do consumidor. Então, se a tecnologia é o motor dessa mudança toda, é o consumidor que está no comando. Não adianta nada essa parafernália tecnológica se o consumidor não aceitar esse tipo de hábito novo. Quando a gente fala do exemplo que você deu, óbvio que ele está vendendo mais porque ele tem um alcance muito maior, né? Então, o rodízio, as pessoas tinham que se deslocar, ir até lá, ele fazia o atendimento. Então, existia uma limitação geográfica que, com certeza, ele expandiu. Também existe a conveniência. Nesse momento que a gente está vivendo, dessa transformação digital compulsória, da mudança do hábito das pessoas, as pessoas experimentaram ser donas do seu tempo. Principalmente nos grandes centros, os consumidores estavam acostumados a seguir uma rotina. Então, acordava, ia trabalhar, ia à academia, ficava com a família. Agora, as pessoas são donas do seu tempo. Porque, tirando as cerimônias, os encontros, as reuniões, todas as outras atividades, ele pode escolher o tempo que ele vai fazer. Ele pode fazer de manhã, pode fazer à tarde, pode fazer à noite. Eu acho que é um caminho sem volta e aí sim faz todo o sentido as ferramentas digitais para trazer essa conveniência. Eu compro o que eu quiser, a hora que eu quiser, no tempo que eu quiser e eu vou decidir se eu vou usar esse produto em casa ou se eu vou querer ter uma experiência dentro de um ponto de venda. Já existem pesquisas falando sobre a reversão do hábito das pessoas de voltar aos centros de compra, os shopping centers, por exemplo. As pessoas não vão mais na mesma frequência aos shopping centers, porque não faz sentido. Entendeu? As pessoas não vão deixar de ir ao shopping center, mas elas vão ir com menos frequência. Há também uma transformação geracional. Então, se as gerações mais antigas experimentaram pela primeira vez comprar online e viram que funciona, elas não vão parar de comprar fisicamente, que elas já estão acostumadas quando tudo voltar ao normal, mas é fato que que vai dividir um pouco a atenção com as compras online. Além disso, existe uma geração Z, que é composta por mais de 50 milhões de pessoas, que é nascidos pós-99, que é uma geração nativa digital, que também estava negligenciada. E que agora estão todos percebendo que é necessário olhar para essa geração, que é uma geração que é pouco fiel a marcas, que é uma geração que está acostumada com as ferramentas de streaming, por exemplo, de Netflix, que a gente olha e não percebe o tamanho da mudança, mas é alguém que está acostumado a assistir o que quer, na sequência que quer, no momento que quer, na ordem que quer. Ao contrário da geração que foi criada pela televisão aberta, por exemplo, que tinha que aguardar o horário do programa, o horário dos comerciais. Então, a gente enxerga que sim, é uma transformação sem volta, e esse caso da pizzaria, de transformar tudo para o digital, eu acho um pouco radical, Rodrigo, porque
da mesma forma que o digital não são aquelas pessoas novas tipo, os jovens que são totalmente up to date, o físico também não são aqueles velhinhos antiquados. Eu acho que a gente vai partir para uma mistura, vai partir para um freio de arrumação onde às vezes você vai preferir ter uma experiência presencial e às vezes você vai preferir ter uma experiência digital. Eu concordo com você com relação à questão do radicalismo sobre isso, né? Porque neste momento eu acho que o evento pandêmico ajudou a dar muito mais visibilidade para o digital, né? Mostrou o que o cara estava fazendo de errado, muita gente não estava preparada. Aí é um pouco de comodismo, que nem você falou, né? As pessoas estão pedindo muito mais entrega, delivery, né? Porque não podem sair de casa, a comodidade, assim por diante. Mas você acredita assim, o que eu percebi, tá? Com meus clientes, parceiros, amigos, todo mundo sentiu a necessidade, né? Todo mundo, vamos falar assim, tomou um tapa na cara, né? Assim, caramba, eu não estava fazendo bem, eu não estava fazendo direito. Muita gente tinha projetos digitais, seja um site, um e-commerce, não importa o que seja, um aplicativo, que não captavam o lead de forma correta, ou nem captavam lead, né? Não recebiam pedidos online, né? Não quer dizer que ele vai fazer uma venda online, ele não recebia nem a solicitação de um orçamento, assim dizendo, né? E tiveram que se transformar. Mas junto com isso, né? Junto com isso veio o quê? A falta do dinheiro, né? Porque todo mundo deixou de vender ou reduziu a sua venda, né? Sabendo que tinha que investir em alguma coisa que não estava preparado, não estava planejado, né? Então, só que perceberam isso, estão se preparando, estão se capitalizando para agora investir. Minha dúvida você acha que voltando ao normal, entrando novamente na normalidade, onde os comércios vão poder abrir, as lojas vão poder abrir, essa questão do digital ficar em evidência, ele vai permanecer, ele vai ter que ter ele vai ficar no mesmo patamar assim, ele tende cada vez mais a aumentar, ou ele vai sofrer uma queda porque o brasileiro é aquele cara que só faz as coisas na urgência e de última hora? O que você falou faz sentido. Houve uma aceleração de uma transformação digital, mas se houve uma aceleração é porque a transformação já estava acontecendo. Existiam algumas companhias que negligenciaram, de fato, as estratégias digitais, deixando, ou não fazendo, ou deixando ela como uma estratégia marginal, né? Algo acessório à estratégia principal. Mas eu acho que esse evento, que talvez seja o maior que a gente viveu na era moderna, mostra que a importância desse digital e mostra algo que já estava evidente para a gente que trabalha nesse mercado, que o consumidor já é omnichannel, quer dizer, o consumidor já transita por canais, ele compra fisicamente, mas ele pesquisa online, ele experimenta fisicamente, mas ele compra online. As empresas que não tinham percebido isso, mas tinham um bom recall de marca, tinham uma boa estrutura, não sofriam tanto. Com os pontos de venda fechados, eles passaram a entender a importância disso. Várias empresas grandes, lojistas com muitas lojas, viraram todo o estoque para o e-commerce e entenderam o potencial do e-commerce. Porque no fundo, eu acho que é um caminho sem volta, porque o consumidor que está do outro lado da tela é o mesmo. É o mesmo consumidor que compra fisicamente, é o mesmo consumidor que compra online. Com a vantagem do online, dele ter um nível de informação muito maior do que o consumidor compra físico. E aí você falou uma coisa importante. As pessoas não captavam contatos e não conheciam esse consumidor a fundo para entender se ele compra no digital e compra no físico, se de repente ele compra no físico em qual frequência, se de repente o digital pode ajudar a aumentar essa frequência de compra, se eu consigo ajudar, usar o digital e as ferramentas digitais. A gente tem várias aqui, alguns parceiros da própria Brad que fazem esse trabalho para fidelizar o cliente, porque é uma briga cada vez mais feroz e o custo de aquisição de cliente é o grande vilão. O custo de aquisição de cliente aliado à necessidade de gastar com marketing para a captação de novos clientes é o grande vilão de todas as empresas, né? A gente capta o cliente, a gente tem que conseguir arrumar um dinheiro maior dentro daquele mesmo cliente que a gente gastou para captar. Então, eu acho que a gente vai viver um novo mundo. Eu não gosto desse termo novo normal, porque acho que a gente também não estava num antigo anormal, e também não gosto do termo isolamento social, porque a gente está isolado fisicamente, mas cada vez mais ativo socialmente. Então, eu acredito que o digital ganha força, principalmente
porque a necessidade e aí a urgência dos brasileiros, principalmente quando tem problema, fizeram com que todo mundo experimentasse as vantagens de ter uma estratégia digital. Não acho que a estratégia digital mata a estratégia física, mas acho que ela ganha prioridade e ela ganha um papel muito mais importante. A gente tem alguns clientes que são grandes empresas e a maioria deles colocou uma cadeira de inovação e uma cadeira voltada à transformação digital na diretoria para tratar desse tema, entendendo a importância e entendendo que com essa transformação cada vez mais rápida, com essas novas gerações, como a gente falou anteriormente, é uma necessidade que, se eles não cumprirem, vão ser pouco competitivos ou vão parar de existir. A gente tem alguns exemplos, né? A gente tem exemplos de Blockbuster, por exemplo, que não enxergaram a transformação digital e morreram. A gente tem exemplo da Kodak, que ficou pouco competitivo. A gente tem exemplo do BlackBerry, que em algum momento dominou os smartphones e hoje a gente praticamente não vê. Então, as empresas, eu tenho uma frase que eu gosto bastante do Walter Long que diz que as empresas não morrem por fazer a coisa errada, elas morrem por fazer a coisa certa a tempo demais. Quem não perceber a transformação, com certeza vai ter problemas. Bacana. E tem uma coisa que você comentou agora que eu acho que é um grande desafio, cara. É um termo que faz anos que a gente tem falado, não é um termo novo, que é o Omnichannel, né? Você realmente está presente multicanal com o cliente, eu acho que é um grande desafio, né? Eu acho que existe um nível de implementação, maturidade, integração entre todos os canais muito grande. Você já implementou alguns projetos de Omnichannel que eu sei. O que você acredita que é uma grande vantagem desse modelo? Lógico, estar presente é uma grande vantagem, mas deve ter algum pulo do gato que você acha que é bem bacana. E qual que é o desafio que você acha que é o mais custoso que tem, assim, que é onde as empresas elas teriam que se focar mais para implementar um bom Omnichannel na sua empresa? A pergunta, eu costumo responder assim, o que é uma boa estratégia Omnichannel, né? Uma boa estratégia Omnichannel é quando o consumidor transita por vários canais, mas ele não tem essa percepção, ele tem a percepção porque ele comprou de você. É uma coisa natural. Então, assim, existem várias iniciativas de omnicanalidade, é um termo que a gente escuta faz tempo, mas agora a tecnologia consegue suportar boas estratégias. É importante que você conheça o cliente, que você identifique o cliente quando ele está trocando de canal, que você consiga trazer para ele uma experiência que é uniforme na marca. Então, você muda o tom de voz, você muda o tipo de mensagem, mas você não muda o conteúdo da mensagem, porque ele está falando com a mesma empresa. Obviamente, você vai fazer uma mensagem mais formal se for por e-mail, uma mais informal se for por WhatsApp, mas o conteúdo que você vai passar é o mesmo, porque é aquilo que vai identificar a sua marca. O que a gente enxerga hoje é que a gente está na era do relacionamento. Então, cada vez mais é importante que as empresas usem os seus consumidores como nano-influenciadores. Esse é o pulo do gato. São esses próprios consumidores utilizando de prova social e despertando interesse em novos consumidores. É o que a gente chama do marketing de rede, né? Como a gente tem as redes sociais, e isso também é uma grande mudança, porque se em algum tempo existia a grande mídia, e aí essa mídia se comunicava com várias pessoas. Agora as pessoas se comunicam entre si, cada um é um tipo de mídia, todo mundo produz conteúdo, e elas vão conversar sobre a sua empresa, sobre a sua marca, sem a sua interação. Então você não está mais no poder da comunicação. É muito importante que as empresas consigam entender e usar essas ferramentas de forma adequada para que essa interação seja de forma positiva e trazer insumo para que você seja cada vez mais importante, principalmente nesses nano-influenciadores. A gente olha muito para esses grandes influenciadores ou os artistas e tal, que é muito custoso e não traz o que a eficiência do que várias pessoas comuns que de fato usam seu produto ou são fãs da sua marca conseguem trazer de benefício para você, porque eles estão trazendo o que a gente chama de verdade. Você prefere usar um produto que alguma pessoa notável te indica, porque você olha, fica muito claro hoje é claro para todo mundo que ele está recebendo para fazer aquilo. Ou pedir indicação de um amigo, falar qual que é o melhor produto. Com certeza vai ter mais peso a indicação de um amigo. Só que para isso você precisa ter uma série de canais bem configurados, integrados, saber quem que é esse consumidor, para que ele consiga disseminar a informação certa. O Omnichannel hoje não é só
o consumidor transitando por vários canais. É o consumidor no centro, com os canais em volta, e ele, no momento que ele quiser, escolhe o canal que ele quiser e se relaciona e compra no canal que ele quiser. É importante você ter essa cobertura. A pandemia deixou um aprendizado para todas as empresas que quem não tinha cobertura de canais fechou as portas e, de repente, é o que a gente falou anteriormente, teve que correr para um canal digital porque era o único que ele podia usar para vender. E não somente, assim, eu acho que não somente correr, né? É difícil quando as pessoas já não têm a experiência de tratar com aquela marca naquele tipo de canal, para ela aprender que agora ela pode, é muito mais difícil. E ainda, os brasileiros são muito engajados, né? Eu acho que é um dos povos, né, que já vi algumas pesquisas, que mais participam e interagem em redes sociais, né? Você tem alguma recomendação para quem também utiliza muito dessas redes sociais, como utilizar ela de uma forma que ajude melhor a empresa a vender, a estar perto do consumidor? Eu sempre falo sobre esse tema. O brasileiro é muito engajado mesmo nas redes sociais. A prova disso é que o Orkut é um dos 10 maiores fracassos do Google e no Brasil deu certo, né? Mas, por exemplo, hoje a gente passou por uma era que era a era dos likes. Então, existia uma premissa de que as pessoas abririam mão da privacidade para poder ser aceita socialmente, né? Então, ter vários likes. Agora, a gente passa para o momento que as pessoas estão em busca da privacidade, né? Então, os perfis são fechados e isso criou uma grande oportunidade para as ferramentas de mensageria. As ferramentas de mensageria, que é o WhatsApp está instalado em 99% dos celulares. O WhatsApp, a taxa de abertura de mensagem é mais de 96%, ou seja, quando a gente fala de e-mail, a gente está falando de 5, 6%, mensageria é 97%. Mesmo que alguém não responda, ele tomou conhecimento daquela mensagem. Então, se você acertar na mensagem, acertar no tom, com certeza você vai ter um bom retorno. O que a gente aconselha é sempre criar uma estratégia, mas também não abrir mão da interação humana. A gente está muito focado nessas ferramentas de bot, mas o bot ainda é uma experiência ruim. Ele pode ser bom para alguns tipos de coisa. Então você quer resolver um problema rápido, você vai pelo bot, mas de fato, para você comprar alguma coisa, para decidir se você vai comprar ou não, para ser convencido, para criar uma intimidade onde você consiga trazer privacidade, proximidade e personalização, que são os 3 P's do novo varejo, né? Então a gente quer fazer uma compra personalizada, a gente não quer ser tratado como um qualquer, a gente quer ter privacidade nas interações, porque isso não expõe a gente, e isso é cada vez mais importante. Então o que a gente usa de conselho é não use as pessoas para poder falar com pessoas. Ah, mas eu não vou conseguir porque é um número muito grande. É a mesma coisa de uma loja física. Da mesma forma que um vendedor atende pessoas na loja física, ele pode atender via WhatsApp e usar todo o conhecimento e a empatia que ele tem com o incremento das ferramentas digitais e da possibilidade de ter um alcance maior e de falar com muito mais pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que assim, a tendência agora já estava, eu acompanho muitos os números de e-commerce, né? E todo ano aumenta, né? Eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua experiência, até porque você tem as informações aí privilegiadas do mercado de e-commerce. Cara, nesses 6 meses aí, eu acho, não quer dizer que se concretizou, mas acho que o volume de solicitação para criação de e-commerce foi, assim, fora da curva, né? Eu vi uma matéria recente, acho que foi ontem, que agora até o Google, você entra no Google, lá tem um link lá para você criar seu e-commerce aqui também, então assim, até o Google está olhando para isso, né? Então houve uma crescente muito grande assim na busca. Queria saber de você o seguinte: primeiro, realmente houve, né, isso? E se houve, as pessoas elas colocaram seus e-commerces no ar e estão vendendo, né? E o pós-Covid? No pós-Covid, você acha que essa tendência agora ela vai se manter também, assim como, lógico, tem a transformação digital, tem que começar a pensar nos canais, mas na venda online? Porque a venda online é um desafio muito grande, né? Você fisicamente você contém melhor a sua marca, a sua empresa, seu atendimento. Quando você vai para online, é outro mundo, é outro cenário. O que você acha? Existiu sim esse aumento de demanda muito grande para a criação de novas lojas. Existiam também algumas empresas que entenderam a importância do canal digital, então empresas que têm muita loja física e de repente entenderam que precisavam ter um e-commerce.
Mas eu acho que é um caminho sem volta, assim, a gente está falando uma previsão de crescimento para esse ano de mais de 40% do e-commerce brasileiro, mas há muito espaço para crescer, né? A gente até ano passado, era 4 ou 5% do varejo transacionava no e-commerce. Mas existe um desafio muito grande, principalmente para esses pequenos e-commerce, que é a geração de tráfego, né? Então, se quando você abre um ponto físico, você necessita de estar num bom ponto comercial para que as pessoas passem e entrem na sua loja e você converta, no e-commerce é a mesma coisa, você tem que provocar tráfego. Então, quem surfou muito nessa onda? Marcas já estabelecidas, grandes influenciadores que abriram marcas proprietárias, empresas que tinham bons sites institucionais e abriram agora um e-commerce, mas há ainda uma necessidade desse pequeno empreendedor na geração de tráfego. A gente tem uma série de agentes aqui na Brad que podem ajudar nessas estratégias de geração de tráfego. Respondendo a sua pergunta, é um caminho sem volta, porque as pessoas experimentaram a vantagem de ter um canal digital e como houve um aumento de compra do outro lado que já estava acontecendo, quer dizer, o e-commerce crescia todo ano, não nessa velocidade, mas crescia mesmo em momentos de crise, é natural que a partir de agora esse movimento seja acelerado, até porque há muito espaço para crescimento, né? A gente tem um pequeno percentual do varejo e também, hoje, o e-commerce tem um pouco mais de 20 anos no Brasil, né? O ecossistema é muito amadurecido. Então tem muita coisa que você pode fazer que antigamente era muito mais difícil para alguém que não tinha conhecimento técnico. Hoje a gente pode dizer que quem é o dono da marca, ele pode contar com uma série de profissionais e com uma série de softwares que vão ajudar ele e ele vai focar de fato no que ele entende, que é preço, promoção, produto e a abordagem que ele vai fazer ao consumidor que tem do público-alvo que ele está atingindo. E você como falou sobre tráfego, né? Realmente é um grande desafio. Algumas estratégias que eu já vi adotarem, eu já vi várias, mas uma delas foi você ter o seu e-commerce, mas você já se plugar a alguns marketplaces, porque é na estratégia famosa de loja de rua e shopping, né? O marketplace tem um grande volume de tráfego, o seu produto vai estar lá exposto e você tem uma maior chance de uma venda. Você acha que é uma estratégia interessante de adotar para quem está começando a criar um e-commerce? Acho que sim. Tem até grandes marcas, tem um movimento muito grande da indústria entrando no e-commerce, porque a indústria também tem necessidade de pular esse intermediário e entender de fato o que o consumidor dele precisa, necessita e aceita. Os marketplaces têm uma taxa alta, mas de fato eles trazem, né? A gente está falando de sites com 20, 30 milhões de page views mensais. Ele traz um volume de vendas no começo, principalmente muito grande, e quem faz uma boa estratégia geralmente começa pelo marketplace para fazer esse entendimento, se a oferta está adequada, se entender o tempo que esse consumidor compra aquele produto, se o frete está adequado, e aí depois vai trazendo esse cliente para a loja dele, de forma que não que ele pare de vender no marketplace, mas que a representatividade no total fique menor, né? Então ele vende, por exemplo, começa vendendo 90% no marketplace e 10% na loja, em algum momento ele aumenta bastante o faturamento e vende 70% na loja e 30% no marketplace. É muito importante, a gente falava isso há anos na Brad, teve uma época que o Facebook entregava para todos quem curtia a página, a fanpage, ele entregava conteúdo. E agora ele limitou, você tem que pagar. Nessa época, muitas empresas tiraram os seus sites institucionais do ar, você deve lembrar, e criaram fanpages no Facebook cheio de coisas, como se fosse um site institucional. E naquela época existia muita gente já falando que era importante você ter um canal proprietário, porque por mais alcance que tem o Facebook, por mais poder que tem o Facebook, Está refém dele. Ele tem a regra dele, que ele vai mudar a hora que ele quiser. Isso também ocorre nos marketplaces, né? Então, ele não é o seu canal. É importante como um grande gerador de clientes, mas é importante que você tenha um canal proprietário para que você construa de forma consolidada uma estratégia em cima de algum lugar que você tem total poder. Eu vou te falar, assim, eu concordo de gênero, número e grau. Você tem que ter o seu canal, sim, seu proprietário. E inclusive disponibilizar meios do cliente fazer um elogio e principalmente uma reclamação.
para resolver um problema, você pode converter um cliente, você pode evitar que alguma coisa aconteça de uma forma absurda. Eu tive uma experiência dessa, né? Um depoimento pessoal, né? Cara, eu fui tentar reclamar, o único canal de atendimento online que tinha era a fanpage, era o Facebook, era a mensagem lá, que quem envia a mensagem era o mesmo vendedor que me vendeu, né? Sabe assim? Então não ia resolver o meu problema, só tive que ir fisicamente na loja para poder conseguir resolver. Então eu acho que quando você cria um canal digital, até para venda online, mas você deixa mecanismos do cliente entrar em contato, acompanhar o que está acontecendo, abrir uma solicitação, você deixa ele mais seguro, né, de comprar com a marca, de continuar comprando com a marca. Eu concordo com você, se ter somente um canal no Facebook, eu acho que dá um pouco de insegurança, né? Imagina você vai comprar alguém no marketplace, você vai lá, vai ver, o cara só tem uma fanpage, né? Eu me sinto inseguro. Não é. Eu falo muito sobre esse comportamento do consumidor. O consumidor é cada vez menos fiel a marcas, né? São poucas marcas, provavelmente as marcas que mais valem no mundo hoje são marcas que têm uma grande fidelidade de clientes, são clientes que compram produtos em sequência. Então, você falou uma coisa muito importante. Se você tem um canal proprietário aberto, se você tem um fluxo de comunicação com esse cliente e você abre esse canal, o pior cliente que existe é o cliente quieto. Porque é o que vai embora sem você nem ter um aprendizado de o que você fez de errado para que outros não vão embora, entendeu? Então, eu concordo também. Eu acho que... E aí a gente fala muito sobre você usar esses canais para se comunicar com os clientes. Os canais digitais são muito mais velozes, né? A gente tem uma outra coisa no ambiente digital, que são as ouvidorias digitais, o Reclame Aqui, o consumidor.gov. É algo que também você tem que estar de olho, né? Responder rápido, porque é muito fácil do cliente reclamar. Então, às vezes, ele faz um desabafo e aquilo vai te prejudicar, né? Porque dificilmente hoje alguém compra um produto ou faz adesão a um serviço sem pegar algum tipo de indicação ou fazer uma pesquisa de qualquer reputação online dessa empresa. Bom, a gente está encerrando aqui nosso bate-papo. Gustavo, eu queria que antes de a gente finalizar, que você deixasse uma dica aí que você acha que é fundamental para quem quer começar a vender online aí. Qual que é o primeiro passo que tem que dar? A primeira coisa é você entender a configuração do seu negócio e lembrar que a venda online, o online é só um canal. A venda, o processo de venda é o mesmo, né? Vai mudar a forma que você atinge, mas é fato que você precisa oferecer, convencer e converter. Então, olhe para o seu consumidor, para você escolher o canal que você vai atingir, entenda quais são as demandas e os anseios que ele tem e tenha uma percepção principalmente da mudança que ocorre no mesmo consumidor. A forma mais eficiente de vender online é estar próximo do consumidor e o online proporciona que você esteja próximo mesmo estando distante, que é o que a gente falou aqui, né? É o isolamento físico, não o isolamento social. Bacana. Bom, pessoal, a gente está finalizando mais um Abrad Talks aqui. Obrigado, Gustavo Chap, CMO da Jet Commerce. E eu aguardo vocês para o próximo Abrad Talks, tá bom? Obrigado, Chap. Eu que agradeço o convite, foi muito bom o bate-papo. Eu gosto muito dessa troca de conteúdo. Obrigado a todos. Valeu.